Vamos a mais um poema do Primeiras Estrofas Burlescas. Depois de vários fabricantes de pílulas, chegamos à farmacopeia. Esse poema ele é muito curioso porque as receitas que ele traz são para curar vícios da sociedade da época. E ele traz vários aqui. Ele percorre a sociedade, seja elite, seja o povo, não importa, né? O cargo que tenha, ou a família que é nascido, ou as posses. Ele vai apontar ali problemas e vícios da sociedade e vai sugerir cura, né? A verdade é essa, ele vai sugerir cura. Já no início, ele traz uma epígrafe dele mesmo. Então, farmacopeia. Temos o quê? Temos pimenta, grato elixir, que os vícios cura sem afligir. Também semente de dormideiras, que empáfias cura e frioleiras. Então, é que ele já anuncia, né, que ele vai tratar de vícios que são visíveis naquela sociedade e que precisam ser curados, né? Então, aqui, o riso, a ironia, o ataque, né, vai se direcionar aos vícios, que pode estar em qualquer classe social, tá? Então ele trabalha assim, ele aponta o vício e aí em quadras, e aí a cura ele vai fazendo esse formato mais centrado, em quatro sílabas sonoras, que vai dar um ritmo muito divertido na leitura, né? Então ele começa ali, primores da séculos já caducos, focinhudas raposas estufadas, vinde ao vasto armazém de Ciriteia reformar as caraças desbotadas. Então, aquelas que são idosos, e nós já vimos em vários poemas como ele ataca pessoas que querem ser jovens a qualquer custo, né? Não aceitam a idade que têm e chegam ao extremo nessa decisão de ser mais jovem que acabam se tornando ridículos. E Ciriteia é Vênus, né? E aí, o que, que ele tem para oferecer? Temos carmim que a fazem rubra, sem que a velhice fatal descubra, belos chinóis, perucas, né? Para as apalvas que encobre a cuia das que são calvas. Então, veja, ele dá um ritmo bem acelerado, né, na solução do problema. E aí, ele continua, né, a falar da questão da idade. Para o velho que sofre de enxaquecas, trovões e pataratas de barriga, em seco fuzilando sem proveito, para o fero esculápio que o fustiga. Esculápio nós já vimos no poema anterior, era o médico, né? Temos seringas lá do Pará, águas de Celtes, mas feitas cá, as saudáveis do Almeirão que cura tosse e catarrão, né? Essa água de Celtes é uma água gasosa, geralmente de alguma fonte, né? Então, ele vai também dar cura, né, para sugestões, né, para esse médico, que ele não consegue fazer uma cura para uma enxaqueca, algum mal que haja naquela pessoa. Aí ele vem atacar, né? Aquele matuto, alguém que quer ser o que não é. Ele quer ser uma pessoa ilustrada, né? Uma pessoa que tem muitas leituras, mas nunca leu. Então ele vai atacar esse tipo de pessoa também. Matuto que se mete a saberete, esquecido do milho e das abobras, não sabendo escrever seu próprio nome, a rota que tem lido grandes obras. De novo, né? A querer ser o que não é. Para este temos arreio, ao bar das esporas cabresto e freio, e se contente não se mostrar, rebente nele, toca a marchar. Então, ele dá aqui todos os acessórios para um burro, né? Albarda é uma sela muito rude, né, para animal de carga. Cabresto, todo mundo sabe o que é, né? Rebenca é o chicote e bota esse burro para andar, né? Marido que a consorte não recata, entrega o desvario ao destino, que na pândega alegre não repara, figura que faz de Constantino. Então, o marido traído, né, que já é motivo de chacota, né? Ele sempre referencia esse Constantino quando fala em traição. Quem que foi Constantino? Foi um imperador romano. A esposa, segunda esposa dele, acusa o filho mais velho, né,
de tentar seduzi-la, o filho dele era Crispo, e ele, com raiva, ciúme, furioso, manda matar o filho, né? Só que depois ele descobre que era mentira da mulher, né? Ela que estava tentando seduzir o filho. E aí ele manda matar ela também. Então Constantino virou uma figura que representa os maridos traídos, né? Então, para esses, ele também tem um remedinho bom. Um sortimento de grinalda e gorra, chapéu armado, barrete à moda, com 2 raminhos para descanso dos passarinhos, né? Ou seja, 2 chifres, né? Então, esse marido que a mulher não respeita também tem remédio para ele. Então, vejo, são vários vícios da sociedade, e pelo que nós estamos acompanhando até agora, são aqueles que vivem de uma aparência. Então, há uma aparência de casamento e a mulher o trai. O matuto que quer parecer que leu grandes obras e não leu, né? O velho que quer ser jovem. Então, ele vai atacar esses vícios. Então, vamos ver os próximos. E aqui ele vem atacar as mulheres, né? Aquelas que são exageradas na vestimenta, que parece mais uma vitrine, né? Para as damas perluxas da alto bordo, que servem nos salões de figurinos, enfeitadas bonecas de vidraça que alucinam os vates colibrinos, né? Então, aqueles que iniciam na poesia e ficam encantados por elas, né? O que ele vai dar? Lindos toucados de seda fina, tendo na frente uma alva cortina. O que a cortina faz? Ela encobre, né? Ela disfarça. E outros muitos com resposteiros que também servem de mosquiteiros. Então, cobrir, né, o rosto, porque o rosto ali não precisa, é tanto enfeite que ninguém nem olha para o rosto da pessoa, né? Para as belas amantes do postiço, que medem barbatana pela saia, onde o vento brejeiro remexendo deixa ver as perninhas de lacraia. De novo ele vem atacar a saia balão, né? Ele já tinha feito no poema Balões um ataque a essas saias, e agora novamente. Temos balões, torcida a gases, topa grossa com água rasa e de farelos no travesseiro para enfurnar o alcatreiro, ou seja, deixar o bumbum mais gordinho, né? Vamos dizer assim. Aí, olha, os velhos, os moços e agora as mulheres, né? E agora os moços, né? Para o tolo mancebo desfrutável, que sem moças namora de pancada, e julgando-se Adonis, né, o deus da beleza, de perfume se borra e de pomada. Casa de orates, dieta e bichas, crânio rapado, lambada, fixas, camisa longa, purga e sal, que a bola fresca e por o mal. Então, de novo, ele vai mandá-lo para um lugar para que ele apanhe, para que ele raspe a cabeça, para que ele use camisa longa, purga, né, para limpar o corpo por dentro, para ver se a cabeça funciona. Ou seja, na cabeça só tem aquilo que não presta, né? E o jornalista, né? Não podia faltar. Para o torpe jornalista que não sente a pena mergulhando na desonra, e de vício coberto e saltimbancos, só trata de cuspir na alheia honra. O que ele vai dar para ele? Prudência e tino, critério e siso, também vergonha se for preciso. E se essa dose não lhe bastar, um bom cacete para o coçar. Então, vamos ter juízo, critério, não atacar a honra das pessoas, né? E se não resolver, apanha, né? Que resolve, bate que resolve. Outro vício que ele vai trazer é para os garotos. Aqueles que não tinham emprego, que a gente não sabe precisar a idade, mas são aqueles que vivem à custa do outro, né? Então, para os finos garotos e filantes, né? Filantes nesse sentido, de cigarro de palha ou de charuto, que levam a noite e o dia a pentinchar de carinha lavada e muito enxutos. Então, veja que cigarro de palha e charutos. Então, aqui um vício também, né? Viciados já nesse em fumo e viciados no pedir do alheio, né? Sem ter com que comprar. Já não tenho aos tais flaudérios, que a mais é bucha, fora gaudérios. Gaudérios nesse sentido também, né? De viver às custas dos outros, né? Tanto gaudério quanto flaudérios e tudo mais, né? E se teimam com tal chincar,
um quebra-queixos para os desmamar. Então havia também esse vício de sair pedindo para um, para o outro, né, um fumo, um charuto, alguma coisa, viver às custas dos outros, né, sem comprar aquilo que ele consome. E aí ele vai agora para os carolas, né, que é aqueles que vivem de santinho na igreja, mas à noite a coisa muda, né? Para os velhos carolas, marralheiros, que afetam de santinho só de dia, e sendo noute velha encapatados, não resistem ao amor à fanfurria, né? Então, de novo, aquele jogo de aparência, né? Fanfurria é justamente aparentar o que não é. Cheiroso banho da alta janela, que os põe a trote fugindo dela. Topada e queda, nariz quebrado, um bom vergalho, uns bem puxados, né? Então, também ele dá essa cura, né? De apanhar. Ou seja, até aqui, todas as doenças são vícios sociais. Para o filho do pai, agonçalado, sem brio, sem saber, sem criação, que os velhos venerandos não respeita, entre ovelhas mostrando-se leão. Olha de novo, né? Aparentando ser o que não é. O que que esse filho, né, merece? Esse filho tolo, pai agonçalado de pai tolo, pai que acredita no filho. Quartel, né, para aprender a viver, né, chibata, marinho praça, que um cordeirinho o lobo faça. E se o tratante não foi barão, morada grátis na correção, ou seja, na prisão. E para o ancho protetor das letras pátrias, mais cacório que xisme, né? Mais esperto, né, do que fofoqueiro, o fintar que o cheiro doral filantropia, os impressos chupitas sem pagar, né? Fintar é aquele jogo, é um protetor das letras pátrias, mas não paga o jornal que lê, né? Um santo breve, uma defesa, um patuar, contra espertezas, e se uma santa ainda insistir, sebo nas pernas, toca a fugir. E, por fim, né, ele vai falar para o gênio sagaz de um pai da pátria, né? Amante da pobreza desvalida, que lambiscar aos patetas o que pode e lá mete na aljava fementita, né? Também é falso, né? Fementita é algo falso. Então, esse gênio da pai da pátria, esse que se faz de defensor da pátria, né? O que que Qual é a receita para ele? Uma denúncia com documentos, onde as rastadas pulam o cesto, depois cadeia, né? Calceta ao pé, que é coisa santa quanto o filé, ou seja, a pátria e o dinheiro da nação é santo, né? E por fim, para ele, né? Mas basta, moça minha, não prossigas. De alguém desagradar já me receio. Termina, mas falando dos trovistas que malham com furor no vício feio. Então, tudo que ele tratou aqui é sobre vício. Bebam do roxo ou do vinho, né? Tomam café, pitam charuto, cheiram rapé, jogam pacal, truco, manilha, mandando Deus também o pilha, né? Ou seja, mandando Deus, eles não poupam ninguém, né? Que malham, né, os vícios todos desses também, quando Deus quer também o pilha, ou seja, quando Deus quer, ele também rouba, né? Então, são todos esses vícios. E aqui no final, ele traz os vícios comuns, que é o vinho, o café, o charuto, o rapé, o jogo, mas o vício de roubar é aquele que ele mais vai apontar ali também. Então é isso, né? Temos aqui de novo desnudado uma sociedade do século XIX. Lembrando que ele sempre vai focar em São Paulo. Tá bom? Até a nossa próxima leitura. Comentem aqui, divulguem o Luiz Gama. Vamos fazer justiça a esse poeta. Tá bom? Um abraço.